Mais uma daquelas raridades que só o canal Guerreiro Nerdola traz para você. Uma série de humor infantil que era exibida no programa Gloob Gloob da TV Cultura no começo dos anos 90 e que eu considero uma das coisas mais fofas e geniais que já passaram na TV brasileira. Eu tô falando da série The Chuckle Hounds, ou, como é mais conhecido pelo público brasileiro, Os Cachorrinhos. Uma série de humor infantil que impressiona pela simplicidade, com dois atores vestidos com fantasias de cachorros em um cenário simples e que conquistavam crianças com seu humor pastelão e sem dizer uma palavra. Então, roda logo a vinheta que lá vem raridade. Muito bem então, meu nome é Gerson, o Guerreiro Nerdola, porque todo Nerdola raiz é um guerreiro. E para você que acredita no meu trabalho, deixando o seu like, o seu comentário e a sua inscrição, aí vai, meu muito obrigado. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Para contar a história de The Chuckle Hounds, ou Os Cachorrinhos, primeiro temos que contar a história dos Chuckle Brothers. Era uma dupla de comediantes ingleses, formado pelos irmãos Barry David Elliott, nascido em 24 de dezembro de 1944, e Paul Harman Elliott, nascido em 18 de outubro de 1947. Eles ficaram conhecidos pelo programa infantil da BBC, Chuckle Vision, que foi ao ar de 1987 a 2009. Os irmãos nasceram em Rotherham, filhos de Amy e James Peyton Elliott. O pai deles já era um artista de teatro renomado nos anos 40, com o nome artístico Gene Peyton. A carreira dos Chuckle Brothers na televisão começou com os dois irmãos vencendo programas de talentos em 1966 e 1974. Até que, em 1979, eles estrearam como uma dupla em um programa de comédia da BBC, além de apresentações e aparições em outros programas da TV inglesa. O trabalho deles era voltado principalmente para o público infantil, com um humor simples e pastelão. E em setembro de 1983, os dois irmãos apareceram pela primeira vez como The Chuckle Hounds, ou Os Cachorrinhos, como convidados regulares do programa The Roger the Dog Show, até ganhar o seu próprio programa no final de 1984. O programa começou em dezembro de 1984 como um especial de Natal, e só em 1986 é que o programa ganhou 2 temporadas com mais 13 episódios, totalizando 14 episódios junto com o especial de Natal. Os episódios tinham duração curta, de até 7 minutos cada, e também pelo fato de não haver diálogos, o programa era facilmente encaixável em programas infantis como o Gloob Gloob, por exemplo. E agora vamos falar sobre os personagens. Os cachorrinhos tinham apenas 2 personagens e eles não tinham nomes próprios. Eles eram conhecidos apenas como o cachorro preto, que é o mais alto, com figurino preto, e o cachorro amarelo, que é o mais baixo, com o figurino amarelo. O cachorro preto era o mais sério e mais mal-humorado. Já o amarelo era mais brincalhão e também atrapalhado. A história dos episódios consistia nos 2 cachorros vivendo em uma casa normal e tentando realizar tarefas simples do dia a dia, como limpar a chaminé da casa, cuidar do jardim e da plantação, tirar fotografias ou jogar tênis. Só que tudo logo se transformava em um caos de forma absurda, engraçada e divertida. Porque sempre que o cachorro preto
queria fazer alguma coisa, o amarelo entendia errado ou levava tudo na brincadeira, o que deixava o cachorro preto muito irritado. Mas, apesar de todas as confusões e travessuras causadas, principalmente pelo cachorro amarelo, tudo acabava dando certo no final. Em uma comédia leve, simples, visual e no melhor estilo do Gordo e o Magro. E uma das coisas mais geniais sobre os cachorrinhos é que não havia falas na série. Tudo era feito com gestos simples e balançar de cabeças, além da trilha sonora que acompanhava cada movimento dos personagens. Quando o cachorro preto andava, gesticulava ou fazia algo, a trilha sonora de fundo acompanhava cada movimento dele. Cada passo, cada gesto, com um arranjo musical, como se fosse um trombone mais grave ou algo assim, acompanhando todos os movimentos do personagem. O mesmo acontecia com o cachorro amarelo, que nesse caso era um arranjo musical com uma flauta mais doce, que também acompanhava cada passo, cada gesto e cada ação do personagem. E era uma trilha sonora marcante que só de ouvir você já lembra do cachorro preto andando pela casa ou do cachorro amarelo fazendo alguma travessura. E quando eles se comunicavam, a trilha sonora também acompanhava. E mesmo sem eles dizer nenhuma palavra, com a trilha sonora, o balançar de cabeça e os movimentos gestuais com as mãos, você já entendia perfeitamente o que estava acontecendo. O cenário também era muito simples. Era claramente um estúdio de TV, com o cenário de uma casa e um quintal, tudo de maneira simples, mas que funcionava muito bem. E uma coisa que eu notei somente agora é que os olhos deles também se mexem, conforme eles balançam as cabeças. As pupilas dos olhos das fantasias, elas não eram fixas, elas balançavam conforme o movimento das cabeças deles. É um detalhe sutil, mas que faz toda a diferença. A série foi exibida no Brasil na TV Cultura, dentro do programa Gloob Gloob, no começo dos anos 90. E eu, sinceramente, adorava. Eu ficava ansioso assistindo ao Gloob Gloob, na esperança, de assistir os cachorrinhos. Originalmente, o programa foi exibido na BBC, com 2 temporadas, com 13 episódios, além do episódio especial de Natal de 1984. E com os outros 3 episódios sendo exibidos em 1986, totalizando 14 episódios no total. E depois disso, o programa deu lugar ao programa Chucklevision, ainda com os 2 irmãos. Atualmente, a série não teve um relançamento em DVD. E se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar somente 3 episódios. Os episódios são Câmera Conrads, mais conhecido como Olha o Passarinho, que é aquele episódio onde os cachorrinhos usam uma câmera fotográfica antiga para tirar fotos. E somente esse episódio está disponível, com o título em português. Os outros 2 episódios são Tennis Trails, que é o episódio que os cachorrinhos jogam tênis no quintal deles, e Chimney Capers, ou Chimney Capers, que é o episódio que eles tentam limpar a chaminé da casa deles. Só que assim, eu estava pesquisando mais materiais para poder fazer esse vídeo, e eu acabei encontrando mais 2 episódios. Esses episódios estão postados no Dailymotion. Os episódios são Birthday Brother, que é o episódio do aniversário do cachorro preto, e o outro é Caterpillar Crisis, que é o episódio da lagarta. Além disso, pesquisando mais a fundo no YouTube, eu encontrei também o episódio do aniversário do cachorro preto em um canal que tem várias gravações em VHS de programas antigos da BBC. Então, na verdade, não são
somente 3 episódios que estão disponíveis na internet. Na verdade, são 5, que são os 3 já conhecidos que estão no YouTube, além dos outros 2 que eu encontrei tanto no YouTube, né, como no Dailymotion. Além disso, tem também um trecho no YouTube de um episódio diferente, de 1 minuto e pouquinho, né, onde os 2 cachorrinhos eles estão carregando algumas tábuas e algumas ferramentas no quintal deles. Só que eu não sei o título desse episódio. Mas pode ser que tenham mais episódios, né, dos cachorrinhos espalhados por aí pela internet. Ou pode ser que alguém pode ter gravado, né, esses episódios em VHS. Porque nos últimos tempos apareceram várias coisas que estavam perdidas, né? Então pode ser que alguém tenha e resolva postar. Mas até o momento da gravação desse vídeo, eu só encontrei esses 5 episódios que estão completos e preservados. Além do trecho de 1 minuto e pouquinho que tá no YouTube também. Só que além disso, eu também acabei descobrindo o motivo pelo qual, né, possivelmente esses episódios não estão no YouTube. Porque eu tentei postar um dos episódios no meu canal, né, fazendo um teste, e o vídeo foi bloqueado no mundo inteiro. Então pode ser por isso. Às vezes quem tem esse material, né, não consegue compartilhar no YouTube por causa desse bloqueio, né, internacional. Então pode até ser que tenha, né, mais episódios, né, dos cachorrinhos por aí. Mas por causa desse bloqueio, né, fica difícil alguém compartilhar no YouTube. E agora, voltando a falar sobre a série em si, uma coisa curiosa eram algumas risadas que apareciam nos episódios, principalmente quando as confusões aconteciam. Agora, eu não sei dizer se essas risadas eram colocadas na edição ou se a própria equipe de produção caía na risada, né, diante das palhaçadas, né, que os cachorrinhos faziam. E apesar deles não falarem nenhuma palavra, o cachorro preto soltava um leve rosnado toda vez que ele estava bravo, né? Sempre quando o cachorro amarelo aprontava alguma coisa. Outra coisa curiosa é no episódio Olha o Passarinho, que é o episódio da câmera fotográfica. O cachorrinho amarelo, ele pega o pano preto, né, da câmera, coloca nas costas e brinca de super-herói, né? E a cena até parece como se fosse uma referência ao Batman. E isso me faz pensar, né, se nos outros episódios, se não tem também outras referências à cultura pop da época. O fato é, Os Cachorrinhos era um programa simples, divertido, engraçado, com 2 personagens fofos e carismáticos. Uma comédia simples e sadia, e que até hoje impressiona pela simplicidade e a genialidade com que foi feita. E além de Os Cachorrinhos, os Chuckle Brothers continuaram o seu sucesso na TV inglesa, né, fazendo programas de humor infantil. Paul Chuckle interpretava o cachorro preto, que era o mais alto, e Barry Chuckle interpretava o amarelo. A série foi produzida por Martin Hughes e a trilha sonora foi composta por Dave Cook. Mas e aí? Você se lembra de Os Cachorrinhos? Você assistia no Gloob Gloob? De qual você gostava mais? Do preto ou do amarelo? Conta aí nos comentários que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E compartilha esse vídeo com a galera, com os amigos de infância. Coloca lá no grupo da família. Pergunta se eles se lembram dessa série, né? Os Cachorrinhos, se eles assistiam na TV Cultura, na época do Gloob Gloob. Porque é sempre bom relembrar, né, esses tempos de infância. E é isso, o Guerreiro Nerdola vai ficando por aqui. Mas não se esquece que todo Nerdola raiz é um guerreiro. Valeu!